Corinthians vai Botafogo, por exemplo, E o Botafogo, Nath? Ontem deu. Não, eu queria ouvir o Prates, porque foi um jogo muito difícil. Foi os gols do Botafogo. Se a gente for Agora olhar... tem que mudar o escudo, é o da Paraíba. Não vi o jogo, só vou pegar os números da partida. Só deu Botafogo. Ah, eu vi o jogo, só deu Botafogo. Prates vai querer falar. Não foi pênalti? Olha pra mim, fala embaixinho. Vocês acharam pênalti no Juan? Que agora não é mais Juan Seco, como ele apareceu, é Juan Cruz. Ele até fez você achou, Prates? gols. Você viu o Botafogo? Você prefere Seco ou Cruz? Não. Oi? O que acontece é o seguinte. Um primeiro tempo que o Capital conseguiu ainda oferecer resistência ao Botafogo. Vai tranquilo. Aí o Botafogo abriu o placar nesse pênalti cometido em cima do Juan. O Alex Telles converteu. É isso. Isso você gosta, se divertindo, né? Esse pênalti, o segundo, marca já com o Igor Jesus em campo. O Kamehameha ali, hein? E o Arthur desencantou. O Arthur desencantou. Breler, você tá brincando com fogo, Breler. O Jair está rindo de você e de mim também. Olha lá, o Arthur fez 3-0, aí já era uma vantagem muito confortável. Deu tempo do quarto gol. O Botafogo, o Renato Paiva ontem conseguiu uma estratégia de colocar alguns reservas para jogarem um pouco mais, alguns titulares também depois entraram. Mas preocupa duas situações aí que ficaram preocupantes, viu, Edu? As contusões de Barbosa e Savarino. Barbosa está suspenso, não joga no final de semana, mas pode perder mais jogos. O Savarino também. Você leva a sério. E o Breler, eu vou te contar. Não, Breler, mas o Juan melhorou, fez gol. Você acha que tá para animar? Não, Seco, ele não era... Mas vamos ser... Como o Juan Seco... Vai, você não pode Não vem seco que você vai se machucar, hein? Mas como o Juan Cruz, tá? Como é que é a pergunta que você fez do sobrenome? Você prefere Seco ou Cruz? Não, eu acho que depois desse preâmbulo todo, o Cruz deve estar melhor, porque ele fez gol ontem, sofreu pênalti. Você gosta, Jailson? Foi isso que eu te Jailson, perguntei. vem aqui ficar rindo da nossa cara. Vem aqui, Jailson, pra ver se você acha. Tchau, vambora, vai. Eu não prometi uma goleada lá. Quem entregou, na verdade, foi o Botafogo, né? Eu prometi só mostrar. Foi ontem contra o Capital do Distrito Federal, jogando no Newton Santos pela Copa do Brasil. Destaque para esse cara que a gente está vendo de costas aqui, ó, Juan Cruz, que foi um desafio relativamente fácil, embora a gente tenha visto outros também pela Copa do Brasil, que não prometiam muita dificuldade, mas, enfim, relativamente fácil, mas o Juan que chegou meio desacreditado, né, os torcedores, poxa, mas é aquele que teve aquela passagem não muito boa, né, não muito feliz pelo Vasco, é ele. Fez um baita de um jogo ontem. Ele acrescentou o Cruz no sobrenome? Ou já era Juan Cruz no Vasco? Eu acho que foi pra... Não, ele acrescentou o Cruz. Não é? Porque eu tava tentando lembrar. Eu falei, será que é o Juan do Vasco? É ele mesmo. Mas eu acho, não tenho essa informação, que foi exatamente para se desvencilhar daquilo. Foi um momento muito ruim também, em geral, né? Mas eu acho que foi para se desvencilhar daquilo que não foi uma passagem exatamente de sucesso. Mas, enfim, fez um bom jogo ontem. Vamos falar que ontem ele fez uma exibição boa, hein, Felipe? O Botafogo em si foi muito bem. E a vitória pro Botafogo é o mais importante. Quando a gente vê assim, independente de quem está do outro lado, o Botafogo tinha que fazer o papel dele, jogar dentro de casa. Nós vimos grandes clubes jogarem dentro de casa e não fazerem o papel. Né? Ou vencerem, de repente, por um placar mínimo, como foi, por exemplo, o Fluminense. Venceu por um placar assim, de 1-0, saiu vaiado, que é importante. A vitória é sempre muito importante. Agora, o Botafogo, ele praticamente sela a classificação. E isso é importante, inclusive, para dar minutagem para atletas no jogo de volta. A gente não sabe como é que vai estar. O Botafogo sabe o calendário, sabe quais são os jogos que vão estar perto do jogo da volta, né? Então, dependendo do que for, pode até dar minutagem para outros atletas e dar descanso para alguns atletas que vêm atuando sempre. Então, é sempre muito importante a vitória, principalmente vencendo por 4-0. Isso te dá ânimo, te dá confiança para o próximo jogo, né? Vindo de um clássico com vitória, né? Exatamente. Se sente bom, se sente importante, começa a fazer as coisas que alguns jogos atrás o atleta não fazia, com medo de errar. Isso é importante. A vitória é sempre muito importante. Então, parabéns ao Botafogo pelo jogo, né? E por estar numa crescente, né? O Botafogo vem crescendo nos últimos jogos. O Eric falou aqui no início da temporada, o Eric Faria falou assim, o campeão voltou. Né? E depois o campeão acabou indo embora e agora parece que o campeão voltou, mas foi embora, agora voltou. Então agora voltou mesmo. Mas o Botafogo já prometia, tudo bem que a gente está falando de um mês aí de atraso, prometia iniciar sua temporada em abril, né? Essas eram as palavras do Textor, né? Nossa temporada começa em abril. Ficou um tempo também sem treinador, né? Eu sempre vou falar que comandados precisam de comando, né? Então, a partir do momento que chega um comando, muda tudo e o Botafogo... normal também, ele começou bem contra o Palmeiras no campeonato, foi quando o Eric falou, o campeão voltou e nós esperávamos de fato,
Mas também, assim, era o início de um trabalho, né, do novo treinador. Então demanda tempo, não é todo mundo que vai chegar e vai fazer um milagre de uma hora para outra, rápido, né? Apesar de eu não achar que é um milagre, porque eu acho muito forte o time do Botafogo, né? Mas encaixar as peças, conhecer os atletas, fazer com que os atletas entendam qual é a maneira que ele gosta de jogar, se posicionar dentro de campo. E agora parece que o Botafogo realmente entrou nessa rota aí de vitórias. A gente viu o Arthur fazendo o primeiro gol dele. O Botafogo, acho que o grande problema foi... Quer dizer, que problema bom, né? Foi a altura do sarrafo da temporada passada. Porque quando você olha, os reforços do Botafogo. O Mastriani, o próprio Arthur. Tá, mas quem o Botafogo perdeu? O Luiz Henrique, o Almada. Gente, a gente tá falando de um cara que é reserva do Messi. Não tem reposição pra isso. Ô Mari, mas assim, se a gente for olhar os últimos campeões no Brasil, com exceção do Palmeiras, todos os times que foram campeões no ano tiveram dificuldades na virada da temporada, né? Assim, você mantém o elenco bom, você faz boas contratações, mas você tem aquela dificuldade. Até da Libertadores. Exatamente. Não, porque às vezes perde treinador, perde jogador importante. Eu acho que esse ano não foi legal negligenciar a primeira parte da temporada, porque a gente está vivendo uma temporada atípica, com o Mundial de Clubes no meio do ano, com o Campeonato Brasileiro começando em março. Então, essa parada de achar que, nossa, vou negligenciar o Campeonato Estadual e vou pensar só quando começar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Até você engrenar, até a sua engrenagem se articular, você já perdeu um mês de campeonato, aí você já está fora da briga naquele primeiro momento. Porque vai parar o campeonato no meio do ano, você não sabe qual jogador você pode perder. Claro que pode ser como foi no ano passado, que no meio da janela o Botafogo trouxe nomes que resolveram a vida do clube. Agora, ter negligenciado o primeiro trimestre do ano, não tem ninguém. Pode bater campeão de tudo no final do ano, tá? Eu vou continuar achando que foi imprudência por parte da diretoria do Botafogo negligenciar uma temporada importantíssima. Eu não tô falando que era para já começar com o time titular em janeiro, jogando o campeonato estadual, mas negligenciar, ficar nessa dúvida se qual treinador vai ser, qual a contratação vai trazer, porque começou o Campeonato Brasileiro, a gente não sabia nem o que falar do Botafogo. Porque a gente não sabia que Botafogo a gente ia ver, né, Paulo? É uma coisa que a gente sempre fala, né? 4-0 é bom pro jogador, traz confiança pro jogador, mas eu acho que é mais fundamental pro treinador. Porque eu acho mas que é isso 2-0 contra o Flu, já não foi? Exatamente. Ele já vem de 2 resultados positivos, então pro treinador dá uma confiança maior. Não confiança, mas uma possibilidade de ele trabalhar melhor, né? Porque já estava vindo essa cobrança. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade, essa é a palavra. Uma tranquilidade para ele desenvolver o trabalho que ele pensa. Porque assim, quando você começa a ficar só remexendo o 2024, né, em cima do treinador que está lá agora, isso atrapalha muito. O resultado não vem, aí a culpa é do treinador porque já chegou com um tempo atrasado, os jogadores não se adaptaram ao trabalho dele, então acho que isso é fundamental. Mais do que o jogo, mais do que a performance, são as vitórias nesse momento, para o treinador. E uma curiosidade ainda sobre o treinador. Vamos colocar na tela o campinho do Botafogo naquele esquema, né? Como entrou e as substituições, porque tem um pontinho que eu ainda não vi, o pai vai explorar tanto. Vamos lá, o Botafogo começa com o Léo Link, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, o Barbosa e depois entra o Ricardo no lugar. O Alex Telles é substituído pelo Cuiabano. Baita partida do Alex Telles também, né? Patrick de Paula entra, eu quero falar sobre ele. Entrou na melhor posição, Felipe? Eu vou falar do Patrick, deixa eu só falar do Alex Telles também, Por que favor. é ótimo também essa grande partida do Alex Telles, que ao meu modo de entender futebol, é o cara que deveria estar na seleção brasileira. Concordo. Eu gosto muito do Alex Telles, tem bagagem, tem experiência internacional. Personalidade. Já jogou Copa do Mundo, personalidade, bate muito bem na bola, recordista em assistência, se não me engano, no Campeonato Português. Então, muito bom atleta, é muito bom ter a volta desse atleta aí com confiança pro Botafogo. Na melhor fase dele, né? Exatamente. O Patrick, parece que esse ano é um ano realmente que o Patrick entendeu que ele é um bom jogador, mas que para ser um grande jogador precisa ser profissional. E eu tive com o Patrick, quando o Patrick era muito jovem ainda no Palmeiras, e o Patrick era um pouco inconsequente, mas ele aprendeu. Ele aprendeu, eu vejo desde do ano passado, quando ele teve a lesão dele, eu o sigo em rede social, a gente conversa esporadicamente, nos encontramos algumas vezes, eu pude perceber, pude conversar e perguntar para ele também, e ver que realmente ele mudou um pouco a consciência dele. Ele hoje é um atleta muito mais profissional, e quando o atleta ele se cuida, ele, como profissional extracampo, pode ter certeza que ele vai entregar o melhor dele dentro de campo. Então a gente está vendo, de fato, um Patrick que vai ajudar muito o Botafogo, que está numa crescente muito grande, e que hoje tem uma consciência profissional
que há pouco tempo, ou melhor, há um tempo atrás ele não tinha. Então o Botafogo só tem a ganhar com ele. É a posição correta. É a posição. Ele não estava jogando ali, né? Essa era a minha dúvida. É a posição que ele gosta de jogar e ele é um cara assim, alguns pensam que não, mas eu penso que é um cara, muitas vezes é um box-to-box. Porque o que ele pega de bola rebatida e chuta para gol, que ele chega na entrada da área para chutar de fora da área, e é um cara que tem um canhão na perna esquerda, que ganha jogo, inclusive ganhou jogo esse ano com o Botafogo fazendo gol em último minuto, né? Se eu não me engano, foi na Libertadores que ele fez um gol no último minuto, acabou ganhando de 2-0 o jogo difícil dentro de casa, complicado, lembra? Então, assim, é um cara que vai ser muito importante no Botafogo e parabéns a todo o entorno do Botafogo que fez o Patrick entender que ele precisa ser profissional e hoje nós temos um grande profissional no Botafogo. Outro ponto que eu queria destacar nessa escalação do Botafogo com as substituições é o Rafa, que tá aí, eu não me lembro. Rafa, bota pra mim de novo na tela a escalação do Botafogo. É Vitor, muito obrigada. Olha lá, ó, essa escalação com as substituições. A gente viu o Mastriani, que já tinha sido titular contra o Flu, sendo substituído pelo Igor Jesus e o Juan Cruz ali do lado. Eu queria ver os dois jogando juntos. Não dá muito pra gente tomar como oficial, digamos assim, essa ideia, porque a gente viu um Botafogo muito alternativo. Aliás, o Savarino entrou e não ficou 20 minutos, tá, gente? Ele sente a perna, logo sai, não tem lesão, mas até pela tranquilidade do placar, precaução, né? Exatamente, ele sai da partida. Mas quero falar sobre Mastriani e Igor Jesus. Acho que pode ser a próxima ideia desconstruída do Paiva. A do Patrick de Paula acho que já foi, ele já entendeu que é ali. A melhor põe a dele, né? Já entendeu que é ali onde ele extrai o melhor do Patrick de Paula. Eu queria ver essa ideia sendo explorada. Vocês não curtem, não? Mastriani e Igor Jesus? E podem jogar juntos? Podem. Porque o Mastriani, muitas vezes no América Mineiro, inclusive, ele fez um 9 ali, referência. E o Igor Jesus joga até de ponta. É um cara mais móvel, um cara que corre, é um segundo atacante, é um segundo atacante. Então, essa ideia é real, pode acontecer sim. Eu penso que eles podem jogar juntos e podem se completar dentro de campo. Eu acho isso. E para você manter, e a gente falou tanto de DNA, né, de clube e de time, para você manter a ideia do ano passado, é óbvio que com o nível das peças que o Botafogo perde, isso não é fácil, né? Você não vai reproduzir fielmente o que se viu no ano passado. Dificílimo. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Mas a ideia pode ser mantida e talvez essa dupla sustente isso. Eu penso igual. Eu penso que é mais uma opção para o treinador, né? E quanto mais opções, melhor, né? Principalmente para um clube que hoje é o clube a ser batido. Quando você tem o Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. É o clube a ser batido. Todo mundo vai chegar aqui, todo mundo que vai jogar contra o Botafogo quer vencer o Botafogo. Então, ter mais uma opção para o treinador é sempre muito importante. E, de fato, eles podem se completar dentro de campo. Eles podem se completar. Eles se complementam. Com certeza. O Igor Jesus se movimenta muito, mas treino é mais de área. Exato. Bola aérea, ele é muito forte na bola aérea. Isso é importante ter jogadores que façam esse fundamento. E aí você tem que encaixar os dois meias, né? O Arthur, que tá então, eu tô pensando no Arthur. Então, porque você tem que encaixar um Arthur que provavelmente vai ter que trazer mais ele um pouquinho para dentro, junto com o Savarino, e deixar o corredor para os laterais. Aí é o encaixe desses jogadores. Aí... mas eles podem fazer, assim, o Igor Jesus um falso 9, sabe? Fazer uma linha de 3 e o Igor Jesus um falso 9, que de repente quando for marcar, marca com uma linha de 4 ou com uma linha de 2. Pode ser também. Isso aí, são muitas opções com ele. Pode o Arthur ser. Ficando na direita, ou também o próprio Arthur, porque o Arthur, ele é muito bom tecnicamente e eu já vi o Arthur jogar de 10. O Arthur saiu do Palmeiras e eu já vi o Arthur jogar de 10 também. Por que não trazer mais uma... dar uma oportunidade para o Arthur, de repente, de 10 também, que é mais no Bragantino, eu tô tentando lembrar. No Bragantino ele chegou a fazer isso, não? Eu acho que ele fez isso, mas no Palmeiras. Pela direita. No Palmeiras ele... No Palmeiras é que era. No Palmeiras ele fez muito isso. Porque eu lembro dele, quando ele veio da base, no Palmeiras, ele treinava com a gente. Aí quando começou a jogar, ele fazia muito o 10, sabe assim? O 10 ou o falso 9, aquele cara que tira a referência... Que fica flutuando. Exatamente. E a possibilidade dele melhor do que a do Alan Patrick. Né? Exatamente. Ele tem muito mais características de um 10 do que o Alan Patrick estava fazendo. Falei do Savarino, mesmo pro Barbosa, tá? Ele sai do jogo, não tem confirmação de lesão, aliás, nenhum Patrick dos dois. Patrick de Paula. Mas Patrick de Paula, também conhecido como Patrick de Paula. Eu quase infartou aqui. Você vai... Não, eu quase caí pra trás da cadeira. Falei, meu Deus, olha, gente, vamos viralizar por outras coisas. Popularmente conhecido como Patrick de Paula. 10, porra. Aquele silêncio meio constrangedor. Joga muito de 10, caramba. Aquele silêncio meio constrangedor. Roger Machado, calma. Não, bobeira, ele tá falando bobeira aqui. Ó, vamos ver o Paiva, porque eu falei do Savarino, falei sobre o Barbosa e o Paiva falou sobre isso. Depois eu quero falar mais das ideias dele.
O Paiva falou sobre essas saídas em coletiva também. Vamos ouvir. O Barbosa e o Gregor hoje jogaram porque não estão castigados e não podem jogar no Bahia e, portanto, eu quis, mesmo sendo muito utilizados, quis não deixar de lhes dar algum ritmo, pois a pausa é relativamente grande e temos a viagem logo de Salvador direto para a Venezuela e então quis que eles ainda jogassem um pouco. O meu plano e o que eu tinha conversado com eles era que o Barbosa jogasse 45 minutos e o David depois jogasse outros 45, porque o David não tem vindo a jogar. Ainda por cima fez um jogo com o Mineiro e foi castigado por causa do vermelho e em princípio será ele que joga em Salvador e portanto eu não queria que o David chegasse ao jogo sem ritmo. Ele próprio pediu as muletas, está com dor no pé, houve um adversário que caiu-lhe em cima do pé, acho que vão fazer umas imagens radiológicas, não sei o que é que vai acontecer e o Savarino foi um desconforto muscular, portanto eu não lhe consigo dizer mais que isto porque está tudo muito fresco, está tudo muito em cima, mas basicamente foi isto. Savarino, né? A gente não está falando nem de 20 minutos de jogo, então podia ter acontecido num treino também, é um desconforto muscular. Próximo jogo, o Paiva citou em coletiva contra o Bahia e já deu o spoiler. Ele quer o David Ricardo na zaga. Falei sobre as peças de reposição, mas essa é uma também que merece discussão, né? É óbvio, a gente lembra sempre do Luiz Henrique, lembra sempre do Almada, mas Arthur Jorge também grande responsável pelos 6 meses, não é nem para dizer temporada do Botafogo, né? Pelos 6 meses que deram os títulos ao Botafogo de Brasileiro e de Libertadores. Tem agradado as ideias do Paiva como substituto? Começou bem, teve uma irregularidade e agora parece que entrou na rota aí de vitórias. Acho que isso é importante. Então, até o momento, para mim, é muito mais positivo do que negativo. Claro que é cedo ainda para falar, porque é o início de uma temporada e, de fato, estamos no início do Campeonato Brasileiro ainda. Muitas coisas podem acontecer. Mas, assim, eu concordo com a Ana quando ela fala que deixar um pouquinho esse primeiro trimestre para lá fez o Botafogo perder alguns pontos nesse início de Brasileiro. E, de fato, o início do Campeonato Brasileiro você, muitas vezes, não ganha. A maioria das vezes você não vai ganhar no início, mas você perde. Então, quando você começa a deixar pontos para trás no campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, você vai pagar lá na frente, quando você vai precisar dos pontos. Então, não ganha no início, mas se perde. Então, ele deixou muitos pontos, assim, eu acho que agora está na rota de vitórias, encontrou o caminho certo e penso que ele está fazendo um bom trabalho, sim. Acho que ele parou de tentar reproduzir o Botafogo do ano passado com as peças desse ano, né? É isso. Eu acho que foi uma tentativa válida, é isso que eu falo, né, gente? O treinador, quando vem para o Brasil e ele não conhece o futebol brasileiro, ele vai tentando de acordo com o conhecimento dele, né? Mas no caso do Paiva, ele não experimentou no Bahia, por exemplo? Não, mas no caso do Botafogo, ele não estava aqui na temporada passada trabalhando no Botafogo, entendeu? Então, assim, para ele começar um trabalho do zero, ele tinha que conhecer os jogadores. Então, ele vai muito mais da cabeça dele do que do conhecimento empírico do dia a dia. E eu acho que quando ele parou de tentar reproduzir o Botafogo do ano passado e tentou trazer jogadores desse ano, com as características de jogadores desse ano, usar os volantes que ele tem à disposição, já que você não tem um meia criativo como era o Almada, você não tem um ponta forte como era o Luiz Henrique, você vai trabalhar de outra forma. Você vai colocar o Arthur mais próximo da área, você vai colocar um centroavante que se mexe mais, você não vai deixar tão isolado o Igor Jesus como ele ficava, e era um isolado positivo, porque o time trabalhava em função dos pontas e isso refletia muito no espaço que ele tinha para jogar, muitas vezes se mexendo longe de marcação. Eu acho que quanto mais ele tirou a característica do time, já que ele não tem aquelas peças, e está colocando mais as peças que ele tem, com a qualidade que ele tem, eu acho que ele tira um pouco da pressão da comparação e faz com que o time se comporte de uma forma diferente. Eu acho que por isso que o trabalho está se encaixando. É por isso que eu falei de ideias, Paulo, porque eu acho que a gente ainda tem que ver mais execuções. Exato. Mas eu acho que até quando ele tenta mexer no Patrick, o Cuiabá também, em algum momento ele tentou... A gente entende o que ele está pensando. Ele está buscando, né? Ele está buscando alternativas. O time não usou o estadual para testar, né? Está testando agora com o campeonato à Vera, né? Testar agora, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que esse recorte é pequeno, né, para ele, para a gente ficar analisando o trabalho. Ainda mais, Mari, que ele está vindo de uma pressão, de uma cobrança. O Botafogo acabou como a melhor equipe do futebol brasileiro. Ele acabou campeão brasileiro da Libertadores junto. Não. Então, assim, já começa um trabalho com essa cobrança do torcedor, da gente aqui da imprensa, de ter visto aquele Botafogo de 24. Porque o Botafogo de 24 é aquele que dava prazer da gente ver, trabalhar e ver jogo do Botafogo. Era o time que era gostoso.
A plasticidade que tinha aquele time era impressionante. E você tira 2 jogadores que eram os mais plásticos da equipe. E aí você começa um trabalho em cima de 2 conquistas enormes. É óbvio que numa hora você vai oscilar, você vai ter dúvida do trabalho. Ele está tentando fazer o melhor para o Botafogo. Agora, as coisas não acontecem rápido assim no futebol. Mesmo eu concordo com o Felipe, eu acho esse time do Botafogo forte. Esse time está lá na prateleira ali. Se não está junto com o Flamengo e Palmeiras, ele está ali encostado, junto com o Internacional, junto com o Atlético, que não está bem, mas tem. Tem um bom elenco, hein? Tem um bom elenco. Então, falta assim, treinar é um time que se encaixar, e está encaixando pelo que ele está se mostrando, é um time que vai chegar. Talvez esses pontos perdidos possam atrapalhar no Brasileiro lá na frente, mas é um time que pode chegar. A Ana falou sobre o Abel, e eu concordo, obviamente, porque ela fala, o Abel, ele busca alternativas, ele busca soluções. E o Paiva tá fazendo isso. É isso aí. Eu não gosto do treinador que é o seguinte, tá perdendo, e o treinador vai lá e continua. Não tem o lateral, não tem o zagueiro, não tem o meia. Exatamente. Ele tá buscando alternativas, ele tá fazendo, ele tá trabalhando. E você tem visto isso. Então, assim, esse é um ponto super positivo para o treinador do Botafogo. Perfeito. Aí ele está sendo refém de um sarrafo, que eu falei da altura do sarrafo, e não tem nada a ver com ele, né? Quer dizer, agora por acaso ele é o treinador, mas ele tem que corresponder a essa expectativa aí, é um pouco cruel. Só que isso é muito comum, né, Felipe? Eles estavam falando aqui, enquanto vocês falavam, eu lembrava da sua situação, inclusive, no Fluminense. Porque o Flu sai de um título de Libertadores para, no ano seguinte, brigar contra o rebaixamento, né? É difícil. Longe de ser a situação do Botafogo atual, até porque estamos falando de um início de campeonato brasileiro, mas... Exatamente. Perdemos treinador, perdemos alguns atletas do elenco que eram fortes no início do Campeonato Brasileiro. Naquela época, perdemos atletas importantes lesionados, outros foram para a seleção. Então, assim, foi bem complicado. E a gente acha que nunca vai... não vai cair, tá bom. Nós somos os atuais campeões brasileiros. Também teve o Mundial, né? Também que empurrou a temporada do Fluminense para frente. Exatamente. Assim, nós não tivemos praticamente pré-temporada. E nós pagamos isso lá para frente, nós começamos a pagar. Mas eu acho que o diferente existem clubes que começam o campeonato e os caras... A nossa realidade é nos mantermos na primeira divisão. A gente vai brigar o tempo todo para não cair. É a realidade dos clubes, de alguns clubes. Quando isso não é a realidade do clube, como por exemplo do Fluminense, quando você está nessa zona incômoda, parece que algo te puxa. Aí você fala, não, a gente vai sair, daqui a pouco a gente vai ganhar. E precisa de um jogo para ganhar. Daqui a pouco vai ganhar. Precisa de 2, 3, 4, 5. Quando você vê, o Fluminense precisou ganhar 4, 5 jogos para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio caiu assim, o último rebaixamento do Grêmio. Por isso é muito complicado, por isso é muito difícil. Tudo isso só para dizer que não é só com o Botafogo. Isso acontece, aliás, longe de ser a situação do Botafogo. A normal é o que acontece com o Palmeiras, que ganha título num ano e continua disputando título no outro. Exatamente. Bom, se tem uma equipe de Série A que resolveu bem a sua vida na Copa do Brasil, foi o Botafogo. Ganhou o clássico do Fluminense, embalou um 4-0 agora para cima do Capital, fez valer o mando de campo, deu chances para atacantes que não vinham tão bem e leva uma senhora vantagem para a próxima partida. Já foi, Véspera de feriado, estádio pouco movimentado e Renato Paiva decidiu dar folga para boa parte do time do Botafogo. Oportunidade para quem pede passagem. Depois de um lance meio confuso, que quase abriu o marcador, os donos da casa conseguiram construir bem a primeira jogada. Juan Cruz foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti. Nessas horas não tem jeito. Se o cobrador oficial tá em campo, é ele quem bate. Alex Telles, 1-0. Vim aqui para conquistar muitas coisas do Botafogo e quero conquistar cada vez mais. Mas depois de sofrer a penalidade, o camisa 9 continuou mostrando serviço. Olha o voleio. Jefinho e Mastriani também tentaram na jogada trabalhada. Mas fato é que depois de sofrer o gol, o Capital conseguiu equilibrar a partida. Na melhor oportunidade, Felipe Guedes surpreendeu com a bola na trave. No mesmo lance, Alex Barbosa sentiu e precisou deixar o campo mais cedo. Na volta do intervalo, pressão total alvinegra. Após Alan fazer o cruzamento, a bola bateu no braço de Felipe Guedes. O árbitro deu pênalti, mas voltou atrás depois de ver o VAR. Mais 10 minutos, outra mão na bola. Dessa vez, a decisão de campo foi mantida. Igor Jesus pediu para bater e fez
2-0. A bola mal tinha voltado a rolar e o cuiabano serviu Arthur, que pela primeira vez marcou com a camisa do Botafogo. 3-0. A baixa ficou por conta de Savarino. O meia ficou apenas 15 minutos em campo. Sentiu a coxa e precisou deixar o gramado. Como já tinha feito todas as substituições, Paiva terminou a partida com um jogador a menos. Mesmo assim, o alvinegro conseguiu ampliar. Após bate-rebate, Juan Cruz aproveitou a sobra e fechou o marcador. Botafogo 4, Capital 0. Faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta. E pronto, eu acho que é um resultado muito bom. Agora o Botafogo começa uma sequência de 10 dias longe do estádio Newton Santos. No próximo sábado, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. De lá, viaja direto para a Venezuela, onde na próxima terça joga contra o Carabobo pela Libertadores da América. Feliz pelo resultado, em primeiro lugar. Olhando para os resultados de ontem, não houve resultados elásticos e normalmente a Copa do Brasil tem um bocadinho disto. Não só no Brasil, a de Portugal é igual, tem muita surpresa. Tá aí o Botafogo, que vem se reencontrando depois de várias críticas. O Renato Paiva parece que está ajustando melhor o time, fez um bom clássico no Brasileiro e despachou praticamente o capital, Cicinho. O Botafogo é uma equipe que tem dinheiro, falando em capital, tem capital para trazer jogadores no meio do ano, para reforçar esse time. Eu nunca descarto o Botafogo de John Textor. Não tem como descartar, Renata, até porque é um time que tem, né, a sua base, digamos, mantida, perdeu dois, né, na verdade, dois dos seus principais jogadores. Agora tem essa baixa aí do Savarino, mas é uma equipe que agora no início do Campeonato Brasileiro não vive, né, assim, o que condiz com o time que tem. E na Libertadores tem a possibilidade, e acredito que vá se classificar, né, tem um jogo fora, mas os últimos dois é em casa, e fez o que se espera de uma equipe grande na Copa do Brasil quando enfrenta uma equipe inferior, né? O Botafogo fez o dever de casa, 4-0, dificilmente, né, vai ser surpreendido até pela qualidade dos seus jogadores, porque você joga contra uma equipe dessa que vai se abrir, né, no segundo jogo, pode até tomar mais. Então o Botafogo deu um grande passo à classificação, já acredito que está classificado. As notas ruins dessa partida, o Barbosa, zagueiro, também, que saiu machucado, e o Savarino, que teve que sair aos 35 minutos do segundo tempo, quando o time já não podia fazer mais substituições. Então o Botafogo jogou até o final sem um jogador, e um jogador fundamental, articulador, como é o Savarino. Eu queria vir aqui falar um pouco com vocês sobre algo que eu estava reparando depois do jogo de ontem e também nos comentários aí de madrugada, que eu acordei hoje e sempre leio os comentários de vocês nos vídeos. Cara, por que o botafoguense não gosta de ser feliz? Ou não gosta de, comemorar, não se permite tirar um dia feliz com um bom resultado do Botafogo? Tem sempre que procurar o lado negativo das coisas, criticar. Lógico, a gente sabe que tem aqueles que por picuinha, por raiva de um técnico, mesmo que o técnico comece a acertar, fazer bons jogos, bons resultados, ele não vai deixar a picuinha dele de lado, vai até torcer contra o time para que o técnico caia, ou para que ele se mostre estar correto de criticar fulano ou ciclano. Mas tirando esses caras que já são meio doentios, né, em torcer contra o time para derrubar um técnico, tem aqueles que, vê sempre do lado negativo. Ah, mas o Botafogo não jogou tão bem assim. Vamos contextualizar as coisas, parte por parte. O Botafogo ontem enfrentou um time pequeno, claro, assim como todos os outros times grandes da Série A enfrentaram times pequenos, ok? Contexto dado, vamos seguir. O Botafogo jogou com o time praticamente inteiro reserva, tirando ali Barbosa, Gregory, até o goleiro era reserva. Então, vamos contextualizar algumas coisas. Pontos positivos e negativos disso. Ponto positivo é realmente a ideia de dar rodagem ao elenco, testar alguns jogadores que estão sem espaço e etc. O ponto negativo principal, que é básico, é que existe zero entrosamento. Os caras nunca jogaram juntos. Aí tu vai pensar, mas é o time reserva, joga junto no coletivo. Não é assim.
O time titular, vamos pegar para o ano passado, o time titular era sempre o mesmo, né? A gente conhecia o time titular de cabo a rabo. João Vitinho, Barbosa, Bastos, Alex Telles, Marlon, Gregory, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Agora o time reserva varia de treino a treino. Podia ser, por exemplo, num dia, a zaga titular poderia ser Matheus Ponte, Adrielson, Lucas Halter e Cuiabano, mas no outro dia podia ser trocar ali o Cuiabano pelo Marçal, né? E trocar o Halter pelo Danilo Barbosa. Os volantes poderiam ser num dia Danilo Barbosa e Tietê, no outro dia Danilo e Alan, no outro dia Tietê e Alan, né? Poderia ter mais pra frente ali no ataque, né? Você ter no meio campo ali, o meio de criação podia ser o Romero, outro dia podia ser o Eduardo. O ponta de esquerdo poderia ser o Jefinho num treino, poderia ser o Matheus Martins no outro. Então isso varia muito, gente. O time reserva não tem uma coisa... esse aqui é certinho, do 1 ao 11 o reserva. Não tem. Então os caras não ganham entrosamento. Os caras não ganham aquela frequência de sempre jogarem juntos como o titular tem, né? Então, e muitas vezes o time reserva também, às vezes no coletivo, ele é usado para espelhar o que seria o time rival que a gente vai enfrentar no jogo. Então ele até joga num esquema diferente para simular como é que jogaria o time rival. O time do Botafogo joga em um 4-2-4, mas a gente vai enfrentar um time que é 3-5-2. Então às vezes o reserva joga num 3-5-2 para simular o que vamos enfrentar no jogo. Então não tem entrosamento. O time reserva nunca é entrosado. E outro ponto, o time reserva, ainda mais esses jogadores... ainda mais esses jogadores, eles estão totalmente sem ritmo de jogo. Primeiro que o Botafogo, por si só, ficou um mês parado, né? Treinando com o Paiva ali, o mês de março quase todo sem jogar. E os que voltaram a jogar foram basicamente, com mais frequência, os jogadores principais, né? O time titular e aqueles reservas que mais entram. Os outros jogadores jogaram nesses últimos jogos aí muito poucos minutos. Elias Manuel jogou um minutinho aqui e ali. O Juan Cruz tinha jogado 1 minuto só com o Paiva. O Jefinho tinha entrado poucos minutos só no jogo contra o São Paulo. Então, se pegar a minutagem deles desde que o Carioca acabou, é praticamente zero. Então, os caras perdem ritmo de jogo, os caras perdem tempo de bola, tudo isso você vai perdendo. Então, eu vi o jogo de ontem, não preocupado em, nossa, quero ver um primor técnico, porque eu sabia que os caras quase não jogaram de fevereiro pra cá. Então, iam errar passes, porque o cara tá achando que o lateral vai passar, ele não passa, aí eu dou a bola no ponto futuro, ele não tá ali. Entrosamento. E também eu sabia que eu ia ver erros de domínio, porque o tempo de bola não tá muito bom e tal. Justamente o melhor em campo ontem foi o Gregory, que era o cara que tá com mais ritmo de jogo, com mais minutagem, né, nesse Botafogo. Então, eu buscava ver mais a parte tática, buscava ver mais a parte anímica, mais a parte anímica, né? Questão mental, o cara querendo o jogo, indo pra cima, o cara queria mostrar serviço, né? E eu vi isso no Jefinho, eu vi isso no Elias Manuel, no Juan Cruz, desculpa, eu vi isso no Arthur, que é um dos que estava com mais minutagem também, porque ele era titular até pouco tempo atrás. Eu vi isso em jogadores, né? Vários jogadores. Gostei também da atuação do garoto reserva, o David Ricardo, mais uma vez, né? Então eu vi essa postura em vários jogadores. Só que enquanto não vi muito no Alan, por exemplo, não gostei da atuação dele, discordo um pouco da nota que deram no Fogão Net, mas beleza, isso que eu queria ver. Agora, o botafoguense parece que estava cobrando desse time um futebol de Guardiola, gente. Eu vi comentários, por exemplo, vou citar aqui alguns que eu li, tá? Eu vi um rapaz falando, o negócio do jogo, o Botafogo era pra jogar muito melhor do que jogou e tudo mais e tal. Eu falei, gente, o Botafogo entrou com o time reserva. Todo reserva praticamente, 2 titulares só em campo. Pelo amor de Deus, o Botafogo goleou. Ah, mas goleou quando entraram alguns titulares, mas participação de reservas em campo. Quem fez os gols? Todos foram reserva, tirando Igor Jesus de pênalti, Alex Telles reserva. Quem sofreu o pênalti foi o Juan Cruz, reserva. Quem deu o passe pro Juan Cruz? Jefinho, reserva. Quem fez o último gol? Juan Cruz, reserva. Quem fez o penúltimo gol? O Arthur, reserva. Entendeu? Jogadas e gols de reservas. Então, eu posso botar aí na ponta do lápis que o jogo foi ganho em si pelos reservas.
participação de alguns titulares. Ó, o Cuiabá não cruzou a bola pro Arthur. É um titular, beleza. Mas no todo, a maior parte do que a gente pode tirar de bom do jogo veio dos reservas. E eles ganharam de 4. Vamos lembrar alguns resultados? Aqui, abri uma aba aqui no Google e procurei aqui os jogos, a terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Vamos lá. O Botafogo ganhou de 4-0, né? O Grêmio perdeu para o CSA de 3-2. O Corinthians ganhou o Novo Horizontino de 1-0. O Palmeiras ganhou o Ceará. Tudo bem, o Ceará é um time grande, time de Série A até, de 1-0. Todos os times titular, tá? Corinthians titular, o Palmeiras titular, gol de Gustavo Gomes, Grêmio titular, etc. O Fluminense ganhou de 1-0, tá? Do Aparecidense, 1-0. Foi vaiado e tudo, tá bom? E jogou, mas mesclou o time, jogou com vários jogadores titulares. Vários. Tanto que o Cano se machucou no jogo, né? Então esses caras entraram em campo e a gente viu o Atlético Mineiro foi 2-2 com o Maringá, mas era pra ter perdido o jogo, porque teve um pênalti absurdo que o VAR chamou o juiz pra ver, que o cara quase rasgou a camisa do jogador da Aparecidense do Maringá, e o juiz, olhando a câmera, ele disse que aquilo não foi pênalti. Então, era pra o Galo ter perdido. Então, o Grêmio perdeu, o Corinthians ganhou de 1-0, o Fluminense ganhou de 1-0, o Palmeiras ganhou de 1-0, o Galo era pra ter perdido, e o Botafogo, como time reserva, ganhou de 4, gente. Ganhamos de 4. 4-0. Então, gente, pelo amor de Deus, era pra ter sido melhor. Pô, então vai torcer pro Barcelona, cara. Vai torcer pro Real Madrid, pro Manchester City. Botafogo, era pra ter sido melhor? Concordo. Era pra ter sido melhor porque estamos numa fase de construção de identidade. Estamos construindo um time que foi, né, desmontado, depois que saíram todos os reservas quase, né? Trocou-se o técnico, gastou-se 2 meses sem fazer nada com relação a aprimoramento tático, técnico do time, que foi em janeiro e fevereiro. Só a partir de março que treinou-se com o time principal, com o técnico atual. Então estamos sim em começo de temporada. É por isso que está abaixo do que poderia estar. Mas mesmo abaixo do que poderia estar, nós ganhamos de 4-0 do nosso rival da Copa do Brasil e estamos classificados para a próxima fase. Vamos comemorar uma vitória? Eu vi também um comentário que claramente demonstra como o pessoal tá rancoroso. E tem que melhorar as cobranças de pênalti. Eu pensei, será que a gente perdeu algum pênalti ontem? Erramos algum pênalti? Não, o Alex Telles converteu o dele e o Jesus converteu o dele. 2 pênaltis, 2 no gol. Não entendi. Mas é porque o goleiro quase pegou. Amigo, quase. Quase. Se meu pai quase conseguisse namorar minha mãe, eu não tava aqui hoje. O que importa é que ele conseguiu namorar minha mãe. Se o Botafogo quase tivesse feito, né? Quase tivesse feito 1-0 no Inter, no Beira-Rio, ano passado, no final do ano, a gente teria quase ganho o brasileiro. O que importa é que a gente conseguiu a parada. O goleiro acertar o canto é mérito do goleiro. Agora, se ele acertou o canto e não conseguiu chegar na bola, é muito mérito do Alex Telles e é muito mérito do Igor Jesus. Você bater tão bem ao ponto do goleiro acertar o canto e não chegar nela, você bateu bem, você está bem treinado. Agora, se ele bate e perde o Inter, aí tem que treinar mais. Não é o caso. Entendeu? Mas tem que melhorar o pênalti. Meu irmão, tá caçando pelo em ovo. Tu tá caçando pelo em ovo pra tu ficar revoltado. Tu tem que se revoltar com alguma coisa. Você tem que se revoltar com algo. Não sabe com o quê, mas tem que caçar alguma coisa. Tá caçando. Mas os caras são muito ruins. Cara, o gremista tá puto agora, eu entendo. O atleticano tá puto agora, eu entendo. Até o Fluminense, o tricolor tá puto agora, eu entendo. Foi 1-0 só na Aparecidense. Que é do mesmíssimo nível do nosso capital que a gente enfrentou ontem. Mesmo nível, se enfrentaram essa semana agora aí. Então, eu entendo esses caras estarem putos. Agora, o Botafoguense, que isso, gente? Vamos parar com um pouco de picuinha, de raivinha, né, de vontade de estar certo. E vamos ser felizes. Tá o ideal? Tá o Botafogo de 24? Já não tá. Mas nem o Botafogo de 24, em abril, era tão bom como era o Botafogo de 24 no final do ano. Então calma. Ganhou, goleou, comemore.
Comemore, exalte os pontos positivos. Exalte que o Jefinho jogou bem, queria jogo, partiu pra cima. Exalte que o Juan Cruz desencantou, fez o gol. Exalte que o Arthur finalmente fez o gol e pode ser agora a virada de chave. Ele pode ganhar confiança e voltar a ser o Arthur do Palmeiras, né? Exalte que as coisas boas. Exalte a atuação linda do Gregory. Exalte o tanque que é o Cuiabano. Exalte que o nosso Léo Link não sofreu gols, né? Exalte as coisas boas, comemore um pouco, tá? Tire esse rancor do coração. Ou tem botafoguense que parece que usa o Botafogo como terapia, para poder descarregar, xingar. Calma. Vamos criticar quando tem que criticar, mas até para a crítica ser feita com moral e darem ouvidos a gente, quando a gente tiver que elogiar, tem que elogiar também. Critique quando tem que criticar, elogie quando tem que elogiar, tá bom? Vamos tirar esse rancor, vamos tirar essa raiva do coração. A gente acabou de ser campeão 2 vezes. A gente acabou de ganhar um clássico que era para ser 4-5, os tricolores mesmo eu tô falando. E não foi, mas a gente jogou muita bola. A gente acabou de golear na Copa do Brasil e se classificar, espantando um fantasma aí de eliminações para zebras. Vamos para cima, gente. Se 25 não for tão bom quanto 24, é normal. 24 foi quase a perfeição que poderia se imaginar de um ano no time de futebol. Então, a tendência é que esse ano não seja tão bom quanto o ano passado. Mas se for bom, é o que importa, tá bom? Queria fazer esse desabafo aqui antes de começar o dia com os reacts. Hoje tem muito react, tá? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aviso de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Notícias do Fogão, tá? Temos aqui embaixo o link do nosso Instagram, segue lá a gente. Temos o link também do nosso canal 2.0, canal reserva. Aqui em cima, Live Pix, se ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, com muito conteúdo, né? Nós temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, né? Ali em cima tem o rafoguense10@gmail.com, o nosso e-mail, e também é o nosso Pix. Manda qualquer valor que ajuda demais a gente, manter a estrutura que a gente tem aqui. E também é o nosso e-mail para contato, que você manda mensagem pra gente aqui propondo uma parceria, propondo aí uma proposta de merchan, de jabá e tal. Manda pra gente que a gente toca uma ideia, tá? Fico por aqui, tá bom? Temos a Fresa Corretora de Seguros, aqui embaixo tem o link para cotação de um seguro residencial, automotivo, né, seguro viagem, seguro celular. Você tem o link aqui embaixo da Fresa, você faz por lá a cotação e vai ter um ótimo seguro para te manter precavido. Quero viajar para o Mundial de Clubes no meio do ano agora, lá nos Estados Unidos. Tu vai, que a Fresa tem um seguro viagem internacional, por exemplo, que vai te dar uma cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, que se dá um chabu com sua bagagem, você liga para eles vão resolver para você o pepino aí que tiver que resolver, e você vai curtir sua viagem tranquilão, relaxado, enquanto tem alguém capacitado fazendo por vocês aí toda a resolução do problema, tá bom? Pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.